pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, eu já falei várias vezes aqui, inclusive, pelo envolvimento do presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira. E olha bem, eu inclusive comentei a respeito do envolvimento dele na falcatrua, na corrupção, daquela investigação que teve, que eles deram um golpe milionário na prefeitura lá acho que de Alagoas, da cidade lá do estado de Alagoas, onde o Arthur Lira representa como deputado estadual. E eu falei sobre aquele kit de robótica, que eles levaram muita grana. E olha bem, e eu assistindo ontem, no plenário lá do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados, um deputado, inclusive eu até gravei, o deputado Glauber Braga. E olha bem o que o deputado Glauber ele fala sobre o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Que acaba de sair na revista Piauí. Escândalo dos kits robótica. Governo anterior, desvio do FNDE, ligado diretamente a Luciano Cavalcante, principal assessor de Arthur Lira. E agora o que sai na revista Piauí como comprovação que até então não existia. Uma nota fiscal da compra de um terno que sai em nome de Arthur Lira. O esquema de desvio de recursos no governo anterior do FNDE agora traz o nome de Arthur Lira numa nota fiscal. Senador, o nosso mandato está solicitando à PGR que reabra um inquérito de investigação relacionado aos kits robóticas. Nós não podemos ter um bandido sentado na presidência da Câmara dos Deputados. Olha bem, e eu já falava, eu já comentava a respeito disso. E não foi só essa denúncia que o que o Glauber Braga fez. Porque ele também fez uma outra denúncia, que eu não tenho aqui a gravação, mas eu vou pesquisar e vou trazer na próxima gravação que eu fizer, que diz que o Arthur Lira, quando ele vai ser candidato, ele tem que relacionar todos os bens dele. E tem outra, comparando os bens de 2022 e 2018, cresceu pelo que está declarado. E essa declaração foi feita pelo Arthur Lira. E teve na declaração que ele fez em 2018 e 2022, o Arthur Lira, o patrimônio dele cresceu mais de 270%. Não é que agora se descobre
praticamente, que a declaração de bens do Arthur Lira não estava, ele não declarou tudo. São várias fazendas, tudo no valor de milhões, que ele deixou de declarar. Foi uma denúncia feita ontem na Câmara pelo Glauber Braga, pelo deputado. Quer dizer, se ele não declarou uma parte do patrimônio dele, isso é sinal que o patrimônio dele cresceu muito mais do que a gente está sabendo. Então não foi só 270% de aumento do patrimônio do presidente da Câmara, Arthur Lira. Quer dizer, se ele deixou de declarar, o patrimônio é bem maior. Agora, como diz o deputado Glauber Braga, por que o Arthur Lira não declarou essas fazendas que valem milhões? Me parece que são 5 fazendas. E tem outra, também tem uma falcatrua que ele fez, que ele ganhou uma fazenda na Bahia, ganhou na justiça por uso capião. Olha, é só no Brasil que acontece isso, porque a lei é muito clara. Para você entrar com uso capião, entendeu? Numa área maior que 250 metros, você tem que estar na terra pelo menos, no mínimo, 20 anos. Quer dizer, quando a terra é maior que 252 metros quadrados. Agora, ele nunca morou na Bahia. Como é que ele ganha uma fazenda por uso capião? Quer dizer, alguma tramóia também tem aí. Fora o kit robótica. Como diz o deputado, nós não podemos ter na direção da Câmara dos Deputados, como presidente da Câmara, um ladrão. Isso quem diz não sou eu. Isso quem falou foi o deputado Glauber Braga, que inclusive ele vai entrar com um processo para reaver aquilo, inclusive, que o ministro Gilmar Mendes mandou engavetar, que são os processos, a denúncia, inclusive, daqueles kit robótica. Porque o que acontece? Quando a Polícia Federal investigou e viu que tinha um parlamentar, e o parlamentar tem toda uma transação que não pode ser julgado pela primeira instância, então a Polícia Federal mandou toda a investigação para o Supremo Tribunal Federal, por causa que tinha um deputado federal envolvido naquele golpe que eles deram na Prefeitura de Alagoas, o golpe da robótica, que levaram milhões da Prefeitura de Educação de Alagoas. Agora, não está sendo só isso, porque o Braga, o deputado, ele também denunciou o caso de não declaração de patrimônio
quando o Arthur Lira se candidatou à reeleição. Agora, por que ele escondeu essas 5 fazendas? E tudo no valor de milhões. Agora, por que ele escondeu isso? Então, a Polícia Federal tem que investigar. Agora, espero que quando chegar no Supremo Tribunal Federal, não chegue na mão do ministro Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes joga no time daquele Aras, que estava na Procuradoria-Geral da República, que quando chegava um processo, uma denúncia do Bolsonaro, ele sentava, ou da família, ou de bolsonarista, ele sentava em cima do processo. Agora, vamos ver o que vai acontecer, ou se tudo isso, inclusive com a denúncia do deputado, vamos ver se vai acabar em pizza. Porque eu não estava acreditando, inclusive, apesar que o ministro Flávio Dino mandou para a PGR investigar, inclusive, a denúncia do Kits Robótica, que o deputado que é presidente da Câmara está envolvido, porque tinha o nome dele. E agora apareceu uma nota fiscal com o nome do Arthur Lira. Porque o que acontece? Na denúncia anterior só tinha Arthur. Não colocaram o nome todo. E em cima disso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que nós todos já conhecemos, é justamente aquele ministro que, quando a presidente Dilma indicou o presidente Lula para ser ministro do governo dela, foi contra. Ele foi contra, porque ele estava apoiando, sabe quem? O Moro. Quer dizer, todos eles do Supremo Tribunal Federal, menos o Moraes, porque o ministro Alexandre de Moraes ainda não era ministro. Ele só entrou depois que o traidor assumiu o lugar da presidente Dilma. O traidor que eu estou falando, o nome dele é Temer. Agora tem um outro porém. Inspirou ontem, na quinta-feira, às 20h07, o prazo fixado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para que a plataforma X, que é o antigo Twitter, indicasse o seu representante no Brasil. E tem outra. Eles descumpriram a ordem do ministro Alexandre de Moraes. Agora, o X informa, por meio de uma conta oficial, espera que o ministro Alexandre de Moraes dê ordem para o bloqueio da plataforma. E eu acho isso, no meu modo de ver, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes está demorando muito para tirar essa plataforma do ar. Porque, inclusive, há um tempo atrás, um juiz de primeira instância tirou o WhatsApp do ar.
Então, eu acho que não é a primeira vez. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, ele tem que tirar logo essa plataforma, porque esse dono do tal de X tá fazendo muita firula com essa porcaria. E tem outra, ele não está respeitando o tal de Elon Musk, não está respeitando as leis do Brasil. E esse milionário americano, ele pensa que ele é dono do mundo. Só que ele não é dono do mundo. E tem outra, os países, a sua norma, a sua educação, as suas leis têm que ser respeitada. Se não for respeitada, tchau e bênção. Agora, esse milionário acha que é dono do mundo. Ele tirou o escritório do X do Brasil, inclusive para não ser intimado, porque aí não tinha como intimar, porque a empresa não está devidamente cadastrada no Brasil. Agora, eu estou achando que o ministro Alexandre de Moraes está demorando muito. Agora, tem umas pessoas que acham que isso não, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, não deveria tirar o X, a plataforma X do ar. Agora, no meu modo de ver, eu acho que se tem lei no país, se tem uma Constituição que tem que ser respeitada, tem que tirar do ar. Porque esse milionário aí acha que é dono do mundo e pode fazer tudo em qualquer lugar. Por que que ele não fez o mesmo na Índia? Na Índia ele respeitou toda a lei lá. E tem outra, nem reclamou, ficou quietinho. Agora, no Brasil, ele quer deitar e rolar com a ajuda desses fascistas que tem, inclusive no parlamento brasileiro, tem aqueles bolsonaristas fascistas de extrema direita que quer ver o povo na miséria com a ajuda desse tal de Elon Musk. Ele que vai fazer isso nos Estados Unidos, não aqui no Brasil. Agora, eu acho que, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes... Agora, e tem outra. Ele chamou o presidente Lula de cachorrinho do ministro Alexandre de Moraes. E tem outra. Inclusive o presidente Lula, ele afirmou que esse tal de bilionário Elon Musk deve respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque o negócio é o seguinte, e exigir a indicação de um representante legal da empresa, dessa plataforma X no Brasil. Isso se ele quiser ter atividade no país. E tem outra. O Lula diz que ele corre o risco da plataforma ser suspensa nessa sexta-feira, após o prazo
e o cumprimento das ordens judiciais do ministro Alexandre de Moraes. Agora, olha o que diz, inclusive, o presidente Lula, abre aspas, todos e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele cumpre ou vai ter que tomar outra atitude. E não é porque o cara tem muito dinheiro, ele não pode ficar ofendendo o presidente, ofendendo os deputados, os senadores da Câmara e o Supremo Tribunal Federal. Ele pensa que é o quê? Fecha aspas. Disse o presidente Lula. Agora, então é o seguinte, ele tem que respeitar as decisões da Suprema Corte brasileira, se quiser, bem. Se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade que tem complexo de vira-lata, que porque o cara é americano, a gente fica com medo. Não! Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através do Supremo Tribunal Federal, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para ele. Completou o presidente Lula nesta quinta-feira. E tem outra. Nesta quinta-feira aspirou o prazo dado pelo ministro Alexandre de Moraes para que o X nomeasse um representante legal no país, sobre o risco de ter a operação suspensa, caso se descumpre. Agora, o ministro Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio das contas de uma outra empresa que ele tem no Brasil, chamada Starlink. Essa empresa, que também pertence ao tal de Elon Musk, virou assegurar o pagamento das multas aplicadas ao X. E tem outra, remoção de contas e perfis que atuam disseminação de fake news, ataques às instituições. E tem outra, conteúdo golpista daquele pessoal que estão querendo dar golpe de Estado na nossa democracia. E tem outra, ofendendo as nossas instituições. Então, agora, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes já demorou demais. Essas coisas não podem demorar. Tem que ser pabum, tirar do ar. Agora, em resposta, o tal de bacanão americano diz que não irá cumprir determinações para remover os perfis investigados e tentou intimidar o ministro Alexandre de Moraes, chamando o magistrado de ditador malvado, criminoso vestido de toga com uma fantasia de Halloween. Agora, o X, na noite desta quinta-feira, também sinalizou
que não irá cooperar com o ministro Alexandre de Moraes, afirmando que espera ser alvo do bloqueio. Agora, se ele está esperando ser bloqueado, por que o ministro Alexandre de Moraes não bloqueou ainda? Parece que o ministro Alexandre de Moraes está com medo desse bacana, desse milionário. Não tem que ter medo de nada. A nossa Constituição tem que ser respeitada. E se esse bacana não respeitar, tem que mandar ele embora. E tem outra. Tem em uma entrevista, inclusive a Carta Capital, nesta quinta-feira, o secretário de Políticas Digitais do presidente da República, o João Brandi, ele afirmou que o caso demonstra fragilidade institucional do país ao lidar com essas plataformas digitais. Agora, o ministro Alexandre de Moraes não tem que ter medo. E o Brandi chamou de fragilidade a falta de um marco regulatório que define as obrigações e faça com que a gente não tenha de ficar lidando com discursos no varejo sobre ordens judiciais. Eu também acho, concordo com ele. Agora, o secretário enfatizou que a responsabilidade pelo risco do X sair do Brasil é da empresa. Porque a empresa, ela não quer seguir ordem. E está resultando problema, inclusive problemas para a sociedade. Agora, o ministro Alexandre de Moraes tem que tomar providência. E é como se a gente estivesse diante, diz o Brandi, de um cenário de chicana por parte da empresa. Resumiu o secretário Brandi. Ela estabelece uma insegurança para os seus funcionários porque, ao instruir a não obedecer ordem judicial, é o resultado ruim para a sociedade, ao correr o risco de perder o acesso a uma plataforma relevante, mas que não parece disposta a cumprir as legislações brasileiras. E esse tal de Musk, ele está há meses envolvido em uma campanha contra o ministro Alexandre de Moraes e que chama frequentemente o ministro Alexandre de Moraes de ditador. Agora, o ministro, por sua vez, acusa a rede de não cumprir as ordens de bloquear contas apontada com disseminadoras de desinformação e um discurso de ódio. Agora, se esse tal dessa plataforma X não segue as leis, não segue e não obedece à Constituição, tem que tirar fora. Não tem que ficar passando pano. Chega de passar pano. Ô ministro, tome providência. Corta essa plataforma. E tem outra. Não tem como o Brasil fazer uma plataforma que substitui essa e respeite a Constituição. E tem outra. Se ele vier
depois que tirou do ar, se ele vier querer colocar depois, é não deixar. Não deixe esse idiota, porque esse tal de Bush é um idiota. Ele pensa que ele tem dinheiro, ele pode mandar no mundo inteiro. Quer dizer, tem alguns países que ele nem tchum. Por exemplo, por que ele não vai para a Coreia? Por que ele não fez o mesmo na Índia? Por que ele não faz isso na Rússia? Por que ele obedeceu às ordens da Turquia? Agora, do Brasil não quer obedecer nada, porque ele tem aqueles deputados de extrema-direita fascista que o apoia? Que é isso? Foram esses mesmos bolsonaristas que apoiam esse tal de Elon Musk, ou como diz uma jornalista aí, Elon Mosquito. Agora, se ele não respeitar, dá-lhe um pé na bunda. Porque assim não vai ter essas broncas. E a gente não vai ficar indignado. E nós vamos ter... Não, porque o que acontece? Essa plataforma é a plataforma que tem mais mentirosos fascistas. Porque os mentirosos fascistas estão todos nessa plataforma. Acabando com essa mamata, inclusive vamos ter menos mentira nas redes sociais, porque as outras plataformas o respeitam. E tem outra, não é necessário ter esse tal de X. O cara comprou a X e matou até um passarinho. Tem que acabar com esse negócio. E tem outra, botar um ponto final nisso. Porque esse tal de Mocha, ele já é investigado naquele inquérito das milícias digitais que apura supostas práticas de delitos de obstrução de justiça, organização criminosa e incitação ao crime. É isso que essa plataforma faz. Agora, uma possível suspensão do X no Brasil só ocorreria após a Agência Nacional de Telecomunicação comunicar as operadoras de telefonia responsável por realizar os bloqueios dos IPs, ou seja, não seria algo imediato, mas cortaria. E tem outra, não vai ser a primeira vez, porque já teve um caso semelhante em 2015, que um juiz lá de Teresina, da primeira instância, lá do Piauí, ele mandou derrubar o WhatsApp. Após a plataforma supostamente ter se negado a fornecer informações para uma investigação. Aí o juiz mandou derrubar o WhatsApp. E depois que o WhatsApp liberou as informações para o juiz, para o judiciário, aí voltou ao ar. E é isso que tem que fazer. Agora, no meu conceito, tem que derrubar essa plataforma e não deixar mais ela atuar no Brasil. Porque na China ela não atua. Por que ela não faz isso na China? Na China ela nem entra. Por quê? Porque os chineses não são bananas.
Os chineses fazem respeitar as leis do país. E o Brasil tem que fazer o mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, hoje, nessa sexta-feira, tem que tomar essa providência e tirar esse X do ar. Ele tem que fazer isso, porque quem apoia esse X são todos aqueles bolsonaristas. Os bolsonaristas que apoiam esse pessoal. Então, acabar com isso. Não dá moleza para esse tal de moche aí. Não dá moleza não, ministro Alexandre de Moraes. Porque os caras que apoiam eles são todos aqueles que patrocinaram, incentivaram aquele tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, que inclusive muitos deles, deputados e senadores, estão sendo investigados porque eles queriam dar um golpe de Estado na nossa democracia para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos. Sabe por quê? Porque nós já tivemos. Nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal, ajude a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que eles querem dar golpe na nossa democracia. Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Então fico por aqui, pessoal, e um tchau.